Aleluia. Graça e paz, mulheres. O nosso Deus é bom. Em todo tempo, o nosso Deus é bom, é bom, é muito bom. Amém? Eu quero dizer para você que eu estou feliz, muito feliz, por mais um culto de mulheres aos pés de Jesus. Eu quero dizer para você que o meu sentimento esta noite é um sentimento de grande gratidão ao nosso Deus. E se esse também é o seu sentimento, eu queria te convidar a fazer algo aqui esta noite, para que algumas movimentações continuem acontecendo de Deus para nós ainda esta noite. Então, se o seu sentimento também é de gratidão, eu quero te convidar, onde você estiver, você vai abrir a tua boca e você vai dizer assim: obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Pelo teu amor por cada uma de nós. Como eu creio que esse culto é um culto que nasceu no coração de Deus para expressar amor, o seu grande amor para comigo e para com você. Então o nosso obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém? Então vamos lá. Eu quero orar com você, que eu creio que Deus tem coisa boa para mim e para você essa noite. Em nome de Jesus. Fecha teus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós reconhecemos que só o Senhor e mais ninguém é capaz de sondar o nosso coração no mais profundo. Só o Senhor é capaz de trazer revelações específicas para cada momento da nossa vida. E eu creio, Senhor, porque o Teu Espírito me revela que essa noite, coisas que estão no seu coração serão reveladas a cada uma de nós para este momento das nossas vidas. Então a minha oração, o meu clamor diante da Tua presença esta noite é: ora vem Espírito Santo, ora vem Espírito Santo, ora vem Espírito Santo, e derrama sobre o nosso coração a sua revelação. Derrama sobre o nosso coração a sua revelação para este momento. E desde já, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Tu és bem-vindo no meio de nós, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bem, antes de começar a entregar a palavra, eu queria testemunhar um pouquinho como é que essa palavra nasceu de Deus ao meu coração. Semana passada, eu fui convidada pela Adriana, uma moça linda aí de Deus, uma mulher linda separada por Deus, líder de um ministério, esposa segundo o coração do Pai, lá de Fortaleza. E a Adri, ela me convidou, ela entrou em contato comigo e falou: pastora, será que você pode fazer uma live na quinta-feira comigo, no Ministério Esposa Segundo o Coração do Pai? Eu disse: claro, eis-me aqui, conta comigo, vamos lá. E aí ela disse assim: pastora, mas o tema que Deus está queimando no meu coração é processos. E eu falei: amém, amém, eu vou buscar. E eu fui buscar lá no meu secreto. Como Deus falou comigo. Como Deus falou comigo sobre esse tema, processos.
E aí, quinta-feira passada, nós tivemos a live, 9h30 da noite. E para a glória do Senhor foi uma bênção. Só que logo depois da live, o Espírito Santo usou 2 mulheres para falar comigo lá no meu secreto, me procurando, para dizendo que o culto tinha sido uma grande bênção, né? E ali o Espírito Santo falou claramente ao meu coração que aquela palavra não deveria ficar somente ali, mas que eu deveria continuar entregando essa palavra. E que eu deveria trazer essa palavra para o culto de mulheres aos pés de Jesus. E aí eu falei, amém, Senhor, glória a Deus. Então, eis-me aqui. Então o tema que Deus quer trabalhar comigo, com você essa noite é processos. Processos. E a minha oração é que você nunca mais esqueça dessa palavra. A minha oração é que essa palavra seja um divisor de águas para a tua vida, para a tua história, em nome de Jesus. Bom, então o tema processos. Diferente de que muitos pensam que processo é algo passageiro, é algo momentâneo. Processo, amada, segundo a Bíblia, processo segundo a definição da Bíblia, segundo a visão da Bíblia, não é algo nem passageiro e nem momentâneo. Mas processo, segundo a definição da Bíblia, é algo de ação contínua. É algo de ação prolongada. Ou seja, processo é algo que faz parte da nossa caminhada com Deus até Jesus voltar. Uau! Até Jesus voltar. É exatamente isso que você está ouvindo. Processo é algo que faz parte da nossa caminhada com Deus até Jesus voltar. Ou seja, a partir do momento em que você decide ter uma caminhada com Deus, a partir do momento em que você decide receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da tua vida, imediatamente, diga aí onde você estiver, imediatamente, Deus te insere no processo. A partir do momento que você decide caminhar com Deus, imediatamente o Senhor te introduz a um processo. Agora, só lembrando que para cada fase da nossa vida existe um processo diferente. Processo, a palavra processo, ela tem a ver com estruturação. Olha que profundo. Processo tem a ver com estrutura. Ou seja, tem a ver com um forjar em você. Tem a ver com um forjar em você, em tudo o que for preciso e necessário para que você se torne apta a alcançar aquilo que Deus planejou. Tem a ver com forjar em você o que for necessário para que você se torne apta a alcançar aquilo que Ele e só Ele pode preparar para aqueles que o amam. E quando nós olhamos para a Bíblia é muito clara que só Ele tem planos de paz e não de mal. Que só a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Que só os planos dEle são infinitamente maiores e melhores de tudo aquilo que um dia eu e você projetamos para nós mesmos. E é exatamente por isso, porque só Ele tem planos de paz e não de mal, porque só Ele tem planos maiores e melhores, que Deus nos introduz ao processo.
que Deus nos introduz ao processo. Para quê? Para que venhamos desfrutar, não apenas momentaneamente, mas para que venhamos desfrutar em todo tempo, até Ele voltar, das novidades que Ele tem para mim e para você. Para que em todo tempo sejamos surpreendidas com coisas maiores e melhores. Por isso tão necessário Ele nos introduzir ao processo. Você está pronta? Porque eu creio que essa noite Deus vai mexer e vai mexer muito em cada uma de nós. E glória a Deus por isso. Eu vou contar um testemunho de uma das mulheres que ouviu essa palavra na quinta-feira. Ela me procurou pelo WhatsApp e disse assim: pastora, eu vou te dizer uma coisa, que eu fiquei sem dormir. Eu não consegui dormir. Então, se você perdeu o sono, glória a Deus, porque Deus está caprichando. Em nome de Jesus. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Esse versículo é a base para todo o nosso estudo sobre processo. Foi ali que Deus me levou. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Aleluia! Aleluia! Que Deus nos abençoe e nos abençoe tremendamente na revelação da sua palavra, direto para o nosso coração. Eu quero dizer para você, querida, que está me ouvindo aqui esta noite, que de fato as promessas de Deus sobre as nossas vidas são reais. Os planos de Deus, as bênçãos de Deus são reais. Eu quero dizer em espírito e com muito temor sobre a tua vida hoje, que viva está as promessas de Deus para com a sua vida. Viva está as promessas de Deus para com as suas vidas. Porém, é necessário passar pelo processo. Viva está as promessas de Deus para com a minha vida, para com a sua vida. Mas é necessário passar pelo processo. Caso contrário, não há possibilidade de você conquistar. Caso contrário, não há possibilidade de você desfrutar. E eu entendo que uma das maiores dificuldades da igreja da nossa geração é que há uma geração de filhos de Deus que muito quer desfrutar das bênçãos, porém, sem passar pelo processo. É exatamente o que está acontecendo na nossa geração. Uma geração que, na sua maioria, muito quer desfrutar das bênçãos, sem passar pelo processo. E eu quero dizer para você que não há possibilidade disso acontecer. Por quê, pastora? Porque você precisa entender que há uma grande diferença entre pular degrau e subir degrau. Há uma grande diferença entre pular degrau e subir degrau. E subir degrau tem a ver, isso é forte, igreja. Subir degrau tem a ver com não poupar esforços. Eu vou repetir. Subir degrau tem a ver com não poupar esforços. Já pular degrau tem a ver com poupar esforços, ou seja, o mínimo de esforço. Pular degrau tem a ver com poupar o mínimo de esforço. E você precisa entender que no reino de Deus não se pula degrau, mas se sobe degrau. No reino de Deus
O Senhor não vai te poupar com aquilo que cabe a você fazer. Sabe por quê? Porque está escrito que Ele, o Senhor, não poupou o seu único filho de subir naquela cruz, de subir aquele degrau para nos salvar, para nos amar. Pois agora, escute isso, igreja, pois agora é a nossa vez, é a minha vez de não poupar esforço algum, mesmo que se necessário for, morrer por Cristo, para responder a esse amor. Você está pronta para isso? Agora, é agora, cabe à nossa geração não poupar esforço algum para responder a esse amor. Então abra bem os seus ouvidos espirituais, porque o Espírito do Senhor nos diz esta noite: esforça-te, filha, esforça-te, filha, esforça-te. Porque se você esforçar, certamente você vai herdar aquilo que Ele te jurou, te disse que faria na tua vida ainda para este tempo e para uma vida eterna. Há muitas promessas de Deus para vivermos ainda nesta terra. Há muitas coisas da parte de Deus para desfrutarmos ainda neste ano de 2021. Então a palavra de Deus para mim e para você é: esforça-te, esforça-te, igreja, esforça-te, noiva minha, diz o Senhor, esforça-te, esforça-te, porque se você se esforçar, certamente você viverá tudo aquilo que Ele te disse que você viveria, para a glória dEle, para a glória dEle. Está preparada para isso? Esforça-te, essa é a palavra dessa noite. Essa é a direção de Deus para mim e para você. Esforça-te, porque vai valer a pena. Há muito mais. Há muito mais. Sabe, no processo, eu aprendo que Deus não está interessado no meu conforto momentâneo, mas que Deus se interessa em que eu venha desfrutar da herança de algo duradouro. No processo, você vai compreender isso, que Deus não está preocupado com o seu conforto momentâneo, mas Deus está preocupado em você desfrutar ainda nesta terra de algo duradouro, que tem a ver com herança, para agora e para uma vida eterna. Então, esforça-te, esforça-te. No processo, eu também aprendo que Deus é um Deus de gerações. Gente, que coisa profunda isso. Ou seja, aquilo que Ele faz por mim, toda a bondade e misericórdia que me alcança durante toda a minha vida, não pode mais ter o fim em mim mesmo, mas passa a alcançar uma próxima geração. Só no processo eu desfruto dessa verdade. Só no processo eu desfruto que a bondade e a misericórdia do Senhor não só me alcança, mas passa a alcançar até 1000 gerações. Aleluia! Então vale a pena, vale a pena, vale a pena passar pelo processo. Porque não tem a ver só comigo, mas tem a ver com 1000 gerações. Aleluia. Você está entendendo? Que processo é algo
que faz parte da nossa caminhada com Deus até Jesus voltar. E para cada momento da nossa vida existe um processo. E a pergunta para você essa noite é: você sabe em qual processo você está? Se você não sabe, até o final desse culto você vai saber. Porque certamente o Espírito Santo vai te revelar. E Deus é tão lindo que Ele trouxe, literalmente me revelou ao meu coração, 4 tipos de processo. 4 tipos de processo que eu creio que faz parte da caminhada de todo aquele que decide ter uma genuína caminhada com Deus. 4 tipos de processo. Processo da fé, o processo da espera, o processo da renúncia e o processo da transformação. Em qual processo você está? Processo da fé, processo da espera, processo da renúncia e o processo da transformação. E para nós entendermos um pouquinho cada processo, o Senhor me levou a estudar um pouco mais a vida de José. Por que José? Bem, porque José foi um homem que se permitiu passar pelo processo em todo o tempo da sua vida. Começo, meio e fim. E foi exatamente por isso que esse homem desfrutou de planos maiores e planos melhores. Foi exatamente por isso que este homem desfrutou do inimaginável, mas que Deus tinha preparado para ele. E não só José viveu, mas você vai ver que todos aqueles que faziam parte da história de José também desfrutaram dessa mesma bondade, dessa mesma preservação. Que coisa extraordinária. Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho a história desse homem. Bem, eu não sei se você já teve oportunidade, espero que sim, porque é uma história fantástica, aonde nós temos muito a aprender com ele. Mas quando eu olho para José, é nítido a gente ver, através do Espírito Santo, que havia um plano, não qualquer plano. Quando eu olho para José, eu entendo que havia um plano projetado, traçado por Deus, muito antes do ventre da sua mãe. Um plano tão extraordinário, um plano tão inimaginável na mente de José. Porque quando Deus olha para José, Deus decide fazer de José um governador lá na frente. No futuro de José, aos olhos de Deus, ele seria um governador. Já parou para pensar nisso? E assim como foi com José, também foi com todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia. Para cada um, Deus também projetou um plano. Plano esse que foi infinitamente maior e melhor. Lembra lá? Vamos trazer à memória alguns. Quando eu olho para Abraão, nós vemos claramente que quando Deus olhou para aquele homem, Deus projetou que lá na frente ele seria o quê? Pai de multidões. Não é assim? Algo tremendo e impossível aos olhos de Abraão. Quando Deus olha para Davi, o menor da sua casa, Deus projeta um futuro. E o futuro que Deus projetou para Davi dizia que ele seria rei de todo Israel. Quando Deus olha para Moisés, um fugitivo, mas Deus olha para aquele homem e fala: é você mesmo que eu vou levantar para ser libertador do meu povo. Quando Deus olha para Josué, Deus vê um grande conquistador lá na frente. O homem que pisará na terra que mana leite e mel junto com a segunda geração. Para mostrar o quanto Deus é Deus. Quando Deus olha para Pedro, um simples pescador de peixe. Mas quando Deus projeta o futuro de Pedro, Deus enxerga um grande pescador de homens. Quando Deus olha para aquela mulher, Esther, uma órfã,
Deus olha para o futuro daquela órfã e diz: eu vou torná-la rainha. Que coisa extraordinária. Quando Deus olha para aquela mulher samaritana, aonde ninguém queria vê-la, uma mulher desprezada pelos seus e pelos judeus, mas quando Deus olha para o futuro projetado por Ele para aquela mulher, Deus enxerga uma grande pregadora do Evangelho. E assim vai, para com todos os homens e mulheres da Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa escutar isso. Porque isso é para você também. E eu quero dizer para você em espírito, que não importa como você foi gerada. Se você foi gerada em pecado ou em santidade. Se você foi desejada, planejada ou não. Mas eu quero dizer para você que a partir do momento que você foi gerada, muito antes, Deus também já tinha um futuro para você. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, muita paz para vos dar um futuro. A partir do momento que você foi gerada, muito antes, Ele, o Senhor, já tinha projetado um futuro para nós. Um futuro de paz, muita paz e não de mal. Então você precisa entender que muito antes, que desde o início, da fundação de todas as coisas, você não é só a filha amada do Pai, mas também você é alguém relevante aos olhos do Pai. Desde o início, da fundação de todas as coisas, aos olhos de Deus, você é alguém relevante. Você é relevante aos olhos de Deus. Desde o início, você já era alguém que o Senhor escolheu para que os propósitos dele se cumpram aqui na terra. Você é esse alguém. Assim como José, você também é, aos olhos de Deus, alguém que Deus escolheu para que os propósitos dele se cumpram aqui na terra. Querido, eu quero dizer para você em espírito, que há uma relevância de Deus sobre a tua vida. Há uma relevância de Deus sobre a sua vida. E isso é independente. E ponto. Ou seja, isso é independente de cenários, ambientes e pessoas. Independente de coisas, situações e pessoas. Aos olhos de Deus, você é relevante. Você é relevante. Você é relevante. Então essa noite você precisa se levantar. Mais do que isso, você precisa se permitir que a sua vida a partir desta noite seja firmada, não mais naquilo que você vê, não mais naquilo que você sente, mas exatamente naquilo que o Senhor te diz. E o que o Senhor te diz esta noite é: sim, você é relevante, 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 relevante. Então permita que a sua vida passe a ser firmada exatamente naquilo que Ele te diz. E para Deus, você é relevante. Amém? Então, querida, quando eu olho para José, eu entendo que havia uma relevância de Deus sobre José. José era um homem, aos olhos de Deus, relevante. Por isso o Senhor o separou. Por isso o Senhor o escolheu. Para que os seus propósitos fossem cumpridos aqui na terra.
E quando nós olhamos para a vida de José, para a caminhada de José, chega um determinado momento escolhido por Deus, que o Senhor começa a trazer essa revelação ao coração de José. Que Deus entende que estava na hora, que aquele era o momento certo, de Deus começar a se revelar a José com planos de paz e não de mal. E como é que Deus começa a se revelar? Dando um sonho a José. Sabe, assim é conosco também. Em algum determinado momento da nossa vida, todas nós também passamos a receber a revelação dos planos que Deus tem para com as nossas vidas, não é mesmo? E eu creio que aqui esta noite, todas que estão me ouvindo, todas nós, sem exceção, em algum momento da nossa vida, nós já recebemos alguma revelação para alguma área da nossa vida, da parte de Deus. Quem aqui já recebeu? Eu também. Todas nós, em algum momento da nossa vida, já recebemos. E de tempo em tempo o Senhor continua se revelando, não é assim? Esse plano, de tempo em tempo, ele continua sendo revelado. Exatamente como foi na vida de José. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu aprendo na Bíblia que é a partir da revelação, escute o que eu vou dizer, só depois que Deus começa a se revelar, só depois que Deus começa a revelar os seus planos a nós, é só depois da revelação que nós passamos a sentir o processo. É a partir da revelação que nós começamos a perceber o processo. Só depois da revelação nós passamos a perceber, a sentir esse processo. É só a partir da revelação que eu passo a entender que a partir daquele momento não é mais só Deus para comigo, mas agora também tem que ser eu para com Deus. É só depois que Deus começa a se revelar os seus planos a nós, que nós passamos a experimentar, mas experimentar mesmo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é mesmo? E foi exatamente o que aconteceu na vida de José. Olha só que interessante. Logo depois que José começa a receber a revelação da parte de Deus, aquele sonho, e qual foi a revelação que Deus entrega para aquele homem? Você sabe? Naquele sonho diria que chegaria um tempo que os irmãos de José fariam o quê? Se submeteriam a José, não é mesmo? Mas olha que interessante, logo depois que Deus começa a se revelar a José, foi exatamente depois disso que José começou a perceber o processo de Deus na vida dele. Foi aí que José começa a perceber, foi aí que José começa a sentir o primeiro processo de Deus para com ele. E eu creio que o primeiro processo que José começa a perceber, sentir na vida dele, foi o processo da fé. Assim comigo, assim como foi comigo e com você. O processo da fé. Nesse processo, a nossa fé é forjada. E ela é forjada nele e só nele. E quando é que esse processo começa a acontecer? Como é quando esse processo eu começo a sentir na minha vida esse processo de fé? Sabe quando? Aguenta aí. É quando você recebe algo da parte de Deus. É quando você recebe o sim e o amém da parte de Deus. E que ao teu redor, aos teus olhos, tudo te diz não.
é quando você recebe o sim e o amém de Deus, num determinado momento da tua vida, e ao teu redor, tudo te diz não. É nesse momento que você está passando pelo processo da fé. Isso tem tudo a ver com o processo da fé. E o que fazer nesse processo? Bem, é exatamente nesse momento que você vai ter que escolher, você vai ter que decidir qual fé você vai querer manifestar todos os dias da sua vida. A fé que tem tudo a ver com você, que não nos leva a Deus, ou a fé que tem tudo a ver com Ele, e só Ele, em nós e através de nós. Lembra lá? José tinha acabado de receber uma revelação. Uma revelação que dizia que os seus irmãos se submeteriam a ele. E logo depois dessa revelação, sabe o que acontece? Humanamente falando, tudo ao contrário, querida. Porque logo depois dessa revelação, José, ele é o quê? Vendido pelos irmãos. Traído pelos irmãos. Pensa. O processo da fé, ele acontece quando você recebe o sim e o amém de Deus. Mas ao teu redor, tudo te diz não. Mas é exatamente nessa hora que você vai precisar escolher que tipo de fé manifestar. Uma fé que tem tudo a ver com você, ou uma fé que vai ter tudo a ver com Ele. E essa fé que tem tudo a ver com Ele, é uma fé que me faz decidir servir a Deus, seguir a Deus por todos os dias da minha vida, exatamente pelo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer. É uma fé que me faz decidir seguir a Deus, simplesmente para agradá-lo, acima de ser agradada. É uma fé com um foco nele, acima de nós. E sabe, querida, sendo sincera, como diz o nosso pastor, momento sincerão. Se nós pedíssemos para Deus sondar a nossa fé para todas as áreas da nossa vida, talvez nós ficaríamos surpreendidas, porque nós veríamos que a nossa fé, em muitos momentos da nossa vida, tem muito mais a ver conosco do que com Deus. Por isso tão necessário o processo da fé. Porque no processo da fé nós aprendemos que não tem nada a ver conosco, mas que tem tudo a ver com Ele, em nós e através de nós. Uma fé que tem a ver com Ele, com os planos dEle, com a vontade dEle, que é infinitamente maior e melhor do que a minha. Uma fé com foco em agradar a Ele, acima de mim mesma. Porque é só através dessa fé que eu desfruto de planos maiores e planos melhores. Caso contrário, não há possibilidade. Você está pronta para isso? E quantos param aqui? Quantos já desistem nesse primeiro processo? Quantos filhos de Deus deixam de receber o melhor porque param por aqui? Sabe por quê? Porque estavam firmados numa fé que gera em torno de si mesmo. E quando a tua fé ela é gerada em torno de você mesma, dificilmente você vai conseguir prosseguir. E foi exatamente isso que acontece com José. Eu imagino José, logo depois da revelação, logo depois de algo tão extraordinário, que Deus começa a contar o coração de José, e de repente ele se vê vendido pelos seus irmãos para os midianitas. Pensa. Mas foi exatamente naquele momento que Deus começa a fazer José perceber algo. Ei, José, eu estou te trazendo aqui para você começar a entender que não tem nada a ver com você, mas que tem tudo a ver comigo para com você.
Você está entendendo, José? Não tem a ver com você, mas tem a ver comigo. Você está disposto a isso, José? Não tem a ver nada conosco, mas tem tudo a ver com Ele. E sabe que é lindo? Porque eu creio que José permite manifestar essa fé. Porque a partir do momento que José permite passar por esse processo de fé, é lindo e é nítido ver na Bíblia. Em todo tempo, quando eu digo em todo tempo, é em qualquer hora, em qualquer circunstância, você vê José apontando para quem? Para Deus e não para ele. Sabe por quê? Porque quando você lê, quando José cai lá na casa de Potifar, mesmo diante daquela situação, você vê Potifar reconhecendo. O que ele reconhece na vida de José? O quê? Que a mão de Deus estava sobre o José. Aqueles que estavam ao seu redor conseguiam ver Deus na vida de José. E aí você vê, depois da casa de Potifar, José vai para um lugarzinho pior, para a cadeia. Mas mesmo na cadeia, você vê aquele carcereiro e todos aqueles presos fazendo o quê? Fazendo a mesma coisa que Potifar fazia. Eles viam Deus na vida de José. Sabe por quê? Porque José estava permitindo passar pelo processo de fé. Porque José estava escolhendo a manifestar uma fé que não apontava mais para ele, mas que apontava somente para ele e somente para Deus e mais ninguém. Deus está levantando uma geração com a mesma disposição, a um nível mais profundo de fé. Em qualquer momento da nossa vida, seja na dor, seja na perda, seja no vale, seja no monte, a fé, a verdadeira fé tem que apontar para Deus, tem que apontar para Deus. As pessoas têm que ver Deus, e só Deus em nós e através de nós. Porque é essa geração que Deus vai levantar. Que coisa extraordinária, mesmo em momentos tão desfavoráveis que aquele homem passou. Mas ainda assim, todos aqueles que estavam ao seu redor conseguiam ver só Deus em José. Que coisa linda. As pessoas conseguiam ver a mão de Deus na vida de José. Você está pronta para isso? Está pronta para isso? Quantos desistem? Quantos no meio do caminho desistem? Que insistem em apontar para si mesmo. Por isso não desfrutam de coisas maiores e melhores. Decida hoje, em qualquer hora, em qualquer lugar da tua vida, manifestar uma fé que agrada primeiro a Deus, acima de você. Uma fé que vai apontar para Ele e somente para Ele. Porque não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. E essa geração vai entender isso. Essa geração que vai permitir passar pelo processo vai entender. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com Ele. Por isso eu permito. Por isso eu permito. Amém? Permita passar pelo processo da fé. O segundo processo que eu creio que José passou foi o processo da espera. Por quê? O segundo foi o processo da espera. Porque eu creio que não há como manifestar fé sem saber esperar. A espera faz parte da caminhada daqueles que decidem amar a Deus de todo o seu coração. Porém, nesse processo de espera, nós aprendemos, gente, isso é muito lindo. No processo de espera, nós aprendemos que não somos nós que determinamos o tempo, mas sim Ele. E isso vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. Está pronta para isso? No processo de espera, você vai aprender que não é você que determina o tempo, mas sim Ele. No processo de espera, você vai aprender a se colocar debaixo do kairós de Deus, não mais no seu relógio,
mas no relógio dele. E o relógio dele é diferente do nosso. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Está pronta para isso? Mas vale a pena. Sabe quando eu olho para a vida de José, lá na cadeia, lembra lá? Que teve um determinado momento que José até tentou dar um jeitinho para determinar o tempo. Lembra? Quando ele fala assim, lembra de mim. Ali naquele momento eu penso como José estava se levantando e dizendo assim, não, basta. Agora já chega. Às vezes a gente faz isso. Mas foi exatamente naquele momento que Deus falou assim, José, eu te trouxe aqui para te ensinar que não é você que determina o tempo. Quem determina o tempo da tua promessa sou eu. Mais um pouquinho aí, José. Você está pronta para isso? Mais um pouquinho aí, José. E José teve que esperar mais um tempo para aprender que no processo de espera quem determina é Deus e não nós. Porém, o tempo dele é perfeito. No tempo dele, ele jamais vai falhar e jamais vai tardar. Deus nunca vai chegar atrasado na sua vida. Mas o tempo dele é perfeito. Está pronto para desfrutar do tempo perfeito de Deus para você? Vale a pena? Quem determina o tempo é Deus e não nós. E sabe, esse tempo perfeito de Deus para nós, essa espera de Deus para nós, para algumas áreas da nossa vida, ela pode ser, aguenta aí, ela pode ser um dia. Quem já passou por algo que você acabou de receber de Deus, uma promessa, ou que você acabou de clamar para Deus, e no outro dia você já viu a solução? Eu creio que todas nós já passamos por esse momento. Mas esse processo de espera pode ser de um dia, pode ser de uma semana, pode ser de um mês, pode ser de um ano, pode ser de 10 anos. Querida, pode ser até de 40 anos. Você está disposta a passar pelo processo da espera? Independente do tempo? Porque quem determina é Deus. Porém, na confiança que fiel é o Deus que te deu a promessa. Fiel é o Deus para cumprir a promessa. Nesse processo de espera, a sua única parte é saber esperar. Ou seja, é decidir confiar. Confiar num Deus que jamais vai falhar com aqueles que o amam. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Sabe uma coisa que mexeu comigo? É que Deus diz assim, filha, no processo de espera, só quem passa pelo processo da espera é que experimenta a minha fidelidade. No processo de espera, você experimenta a fidelidade de Deus. Sim, Ele é fiel. E aí o Senhor me disse mais, e mexeu muito comigo, porque o Senhor disse assim, o mundo está carente de fidelidade. Meu Deus, como as pessoas estão carentes de uma fidelidade. Nós estamos vivendo num tempo como nunca, onde a maioria das pessoas não tem palavra. Onde a maioria daquilo que é dito não é cumprido, não é mesmo? Por isso esse é o tempo, escute o que eu vou dizer porque esse é profético. Esse é o tempo que Deus está chamando, que Deus está levantando uma só geração nos 4 cantos da terra, que vai revelar ao mundo que só Ele é fiel, que vai revelar ao mundo a fidelidade de Deus.
Sim, o mundo está carente, mas eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite, que a fidelidade de Deus, em alguma área da tua vida que você está esperando, vai gerar um grande testemunho, vai gerar grande salvação da vida daqueles que estiverem ao seu redor. Sim, a fidelidade de Deus vai gerar grande testemunho na vida daqueles que estão ao seu redor. Então saiba esperar, porque vai valer a pena. Porque o mundo está carente de fidelidade. Mas você será levantado por Deus para dizer, para mostrar para o mundo e para aqueles que estiverem ao seu redor, que pode tudo passar, mas aquilo que Ele diz, se cumprirá. 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 E Deus usou a vida de José para mostrar isso para aquela geração. Que aquilo que Ele diz, Ele mesmo é fiel para cumprir. E não importa o quanto as pessoas ao teu redor pensem, mas certamente o Senhor se cumprirá. Exatamente como se cumpriu na vida de José. Você está disposta a ser testemunho? Aleluia. Que o Senhor nos encontre essa noite. Que o Senhor encontre uma geração de mulheres que estão ouvindo essa palavra esta noite, que vão estar dispostas a ser um genuíno testemunho da fidelidade de Deus para a sua geração. Você está sendo chamada para testemunhar a fidelidade de Deus para a sua geração. Aleluia! Ele é fiel. E nós narraremos a fidelidade de Deus, no nome de Jesus e para a glória dEle. Então eu quero dizer para você, que a partir de amanhã, quando você olhar ao teu redor, e tudo te disser não, você vai olhar para dentro e ouvir o Espírito Santo te dizer que a cada manhã, independente daquilo que teus olhos estão vendo, você será abraçado não só com a bondade de Deus, mas também com a fidelidade de Deus. Não falhará. Você não precisa ver, você só precisa crer que a cada manhã a bondade e a fidelidade de Deus te seguirá por todos os dias, na vida daqueles que decidem passar pelo processo. O que prevalecerá sobre a tua vida não são os desafios nem as circunstâncias, mas será bondade e fidelidade. Bondade e fidelidade. Você está pronta para isso? Que coisa extraordinária. Aleluia. Então para de olhar ao teu redor e creia na fidelidade te abraçando a cada manhã. Amém? Terceiro processo. Bem, creio que depois do processo de espera vem o processo da renúncia. E aí vai ficando mais profundo, né, gente? Que processo é esse? Bem, esse processo é quando você decide ter disposição genuína, não só de boca, mas de todo o coração, para entregar aos pés de Jesus o seu tudo. É quando você permite que Ele leve exatamente aquilo que precisa ser levado, que Ele retire exatamente aquilo que Ele precisa retirar naquele momento. Sabe o que eu aprendo com a renúncia, segundo a visão da Bíblia? É que todo o acrescentar de Deus, todo o além de Deus, todo o extra de Deus para com as nossas vidas, e quando eu digo extra, tem a ver com aquilo que nunca almejamos, nunca sonhamos, mas que Deus preparou para nós. Todo esse acrescentar de Deus
na maioria das vezes, na minha vida e na sua vida, sempre vai ser fruto de renúncia. Sempre, na maioria das vezes, vai ser fruto de renúncia. Ou seja, a renúncia de hoje sempre vai ter a ver com o teu futuro de amanhã. E a Bíblia diz que quem não tiver disposição para perder a sua própria vida por amor de Deus, até o que tem, vai ser o quê? Tirado. Então escute o que eu vou dizer. Não tenha medo de renunciar o que for necessário, aquilo que Deus está te pedindo para esse momento. Porque quando você retém aquilo que Deus está te pedindo lá na frente, o próprio diabo vai roubar. Aquilo que você retém, Satanás lá na frente vai tirar, vai roubar. Não tenha medo de renunciar o que for necessário, aquilo que Deus pedir para esse momento, porque essa renúncia tem a ver com o teu futuro, e um futuro de paz, um futuro cheio de preservação. O que você renuncia hoje não se compara com aquilo que o Senhor te acrescentará. Exatamente como foi na vida de José. Você já parou para pensar nas renúncias que ele teve que fazer? Naquilo que foi tirado por um bom tempo da vida dele. Mas chegou um tempo que Deus acrescentou na vida daquele homem coisas tão maiores, tão melhores, tão mais extraordinárias, que não só alcançou José, mas que também alcançou toda a casa de José, toda a geração, todos os seus irmãos. Que coisa tremenda! Que no processo de renúncia, nós aprendemos que renúncia tem que ser voluntário, tem que ser de coração. Caso contrário, não sobe como cheiro suave as narinas de Deus. Eu quero dizer para você que tudo que eu vivo hoje, eu e a minha casa, tudo que eu experimento hoje de Deus para com a minha casa, a glória é toda de Deus. Mas eu quero dizer para você que é fruto de uma renúncia que eu precisei fazer lá atrás. E que cada ano que passa, eu entendo cada vez mais o quanto aquela renúncia valeu a pena. O quanto não se compara aquilo que eu tive que deixar aos pés de Jesus lá atrás com aquilo que eu desfruto hoje aos pés de Jesus. Você está pronta para isso? Vale a pena. Vale a pena. Nós estamos vendo uma geração de mulheres que retém tanto. Por isso não vive o melhor. Que tem tanto medo de renunciar. E às vezes renúncias tão pequenas. Meu Deus. Renuncia. E essa renúncia pode ter a ver com uma direção de Deus para a tua vida. Que você já recebeu. Já há um tempo. E que ainda assim você insiste em não obedecer. Renuncia. Porque a tua renúncia de hoje tem a ver com o teu futuro de amanhã. Um futuro de paz e não de mal. E José permitiu isso. Ele se permitiu. Por isso ele viveu coisas inimagináveis. Amém? E o quarto e último processo é o processo de transformação. Agora, aguenta aí. Lembra que eu disse que existe um processo diferente para cada momento da nossa vida, porém,
que processo, segundo a visão da Bíblia, não é algo nem passageiro, nem momentâneo, mas é algo de ação contínua e prolongada, e é mesmo, e eu vou te provar isso. O processo de transformação é o processo que vai durar na minha vida e na sua vida, em todo o tempo, até Jesus voltar. Esse é o processo. Até Jesus voltar. Esse é o processo que eu vou precisar permitir até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Porque está escrito que Ele voltará, mas Ele voltará para buscar uma noiva santa e imaculada, na estatura de varão perfeito. Então o processo da transformação é até Jesus voltar. E a igreja precisa entender isso. É para toda uma vida. O processo de transformação é para toda uma vida. É um processo de ação contínua e prolongada. Nesse processo eu aprendo todos os dias que o velho homem tem que morrer para que o novo homem venha nascer. E esse novo homem é Cristo. É um processo que me faz decidir todo dia, a cada manhã, revelar Cristo e não mais eu. Cristo e não mais eu. Cristo em mim e através de mim. Cristo em nós e através de nós, todos os dias, até o último dia da minha vida, até o meu último respirar. É um processo que me faz decidir revelar Ele e só Ele. Você está pronto para isso, igreja? Revelar Ele e só Ele até o meu último respirar. E o que é revelar Ele, só Ele? É ter os mesmos sentimentos que Ele. É ter o mesmo caráter que Ele. É amar com o mesmo amor dEle. É perdoar com o mesmo perdão dEle. É ter os mesmos pensamentos. É ter os mesmos passos dEle. Ou seja, não mais eu, não mais eu, não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ah, meu Deus, como a igreja precisa entender e ser participante desse processo. Porque a criação, os que estão lá fora estão ardentemente esperando a revelação dos filhos de Deus. E eu aprendo muito com José, porque você conhece o processo. José foi um homem que decidiu permitir o processo de transformação na vida dele, mas não para algum momento, até o seu último respirar. Enquanto José viveu, ele decidiu revelar Deus e não ele. Você lembra quando os irmãos reconhecem José? E a Bíblia diz então que José passa por aquele processo. E José então manifesta o amor de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus, o perdão de Deus para com os seus. Traz os seus para perto. Só que, num determinado momento, passa-se um tempo. O que acontece? O pai de José morre. E eu fico imaginando naquele momento, aqueles irmãos cochichando um com o outro e falando assim: é agora. É agora que José não vai mais revelar. Agora José vai deixar de revelar a bondade, a provisão, cuidado. Nosso pai morreu. Você conhece a história? E aqueles irmãos chegam em José e dizem isso para José. Você lembra da resposta desse homem? Meu Deus, essa tem que ser a resposta da igreja. José diz assim: não se preocupe. Porque José sabia que aquilo não tinha a ver nem com ele, nem com o pai dele.
o pai terrestre, mas aquilo tinha a ver com Deus. E você sabe qual é a resposta daquele homem? Aquele homem olha para os irmãos e diz assim: enquanto eu viver, enquanto eu viver. É como se José tivesse assim, dizendo assim: enquanto eu viver, eu escolho revelar a Deus. Enquanto eu viver, eu vou escolher refletir a Deus. Enquanto eu viver, eu não vou abrir mão de Deus ser glorificado na minha vida, com as minhas ações e com as minhas atitudes, sejam qualquer circunstância que eu possa viver. Enquanto eu viver, até o meu último respirar, eu escolho revelar Ele, eu escolho revelar Ele, eu escolho glorificar o nome dEle. Ah, se a igreja tivesse decidido isso, muitos seriam alcançados com graça, com misericórdia. Nós estaríamos vendo coisas maiores, obras melhores. Não importa a circunstância. José estava dizendo assim: eu não abro mão do Senhor ser glorificado. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, eu vou te revelar. Igreja, aí pensa numa circunstância desfavorável. Porque mesmo depois de tudo que José fez para os irmãos continuaram tendo pensamentos mal de José. Mas ainda assim, José diz: enquanto eu viver, eu vou te revelar. Eu não permito que a circunstância manche o teu caráter em mim. Você está disposta para isso? A passar por esse processo de transformação? Independente do cenário, independente do ambiente, independente do que as pessoas possam estar fazendo, independente do que você possa estar vivendo, independente do processo de dor, o que está saindo da tua boca. Porque o que saiu da boca de José foi: enquanto eu viver, não se preocupe, eu manifestarei favor sobre as suas vidas. Aleluia, 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 até o fim, até o fim, até o fim, porque é para isso que a igreja está na terra, é para isso que você existe. É com essa geração, olha que coisa linda. É nesse processo de transformação, é nessa decisão que você vai ter até o seu último respirar. É só com essa geração que nós deixamos sementes. É só com essa geração que Deus vai narrar para uma geração vindoura quem Ele é. Escolha hoje, escolha hoje, escolha hoje a não mais negligenciar esse processo de transformação na sua vida. A não mais recuar. Para de dizer não a esse processo. De manifestar o caráter de Deus. Decida amar, decida perdoar. Decida manifestar os mesmos sentimentos, o mesmo caráter, até o seu último respirar. Não abra mão, não se corrompa, não abra mão de glorificar o nome dEle até o seu último respirar. Porque se assim for sobre a tua vida, creia que você deixará sementes, boas sementes, para que uma próxima geração continue adorando e glorificando esse Deus. E mostrando ao redor que só Ele é Deus, só Ele é Deus, só Ele é Deus de geração a geração.
Escolha hoje! Escolha hoje a não negar de fazer o bem. O bem de Deus para aqueles que estão ao seu redor. Em nome de Jesus. Nós estamos no tempo certo. Para que o mundo veja, para que aqueles que estiverem ao nosso redor, seja qual for eles, verem em nós a mesma escolha que houve em José. Em todo tempo, eu escolho manifestar graça, bondade, misericórdia, cuidado de Deus para aqueles que estão ao meu redor. Eu escolho. Porque de graça recebi, de graça também vou manifestar. Ah, Jesus, quando a igreja entender isso, vai haver uma explosão. Escute o que eu vou dizer, vai haver uma movimentação que não houve em nenhuma geração, mas que Deus preparou para a nossa geração. Porque a nossa geração é uma geração de obras maiores e obras melhores. Aleluia. E eu quero fazer parte disso, Jesus. E eu espero que você também. E aí, olha que interessante para terminar. Sabe, querido, todo esse processo que José estava inserido, o processo de fé, o processo de espera, o processo de renúncia, e esse processo de transformação que foi até o seu último respirar. Sabe o que é lindo? Todos esses processos tornou José apto a ser um excelente, o quê? Administrador. Todo esse processo tornou José apto a ser um excelente administrador, para que ele pudesse ser um excelente governador. E eu vou te provar isso, bem rapidinho, por causa do tempo. Enquanto José vivia no conforto momentâneo do pai, o que acontecia com esse homem? Enquanto José estava lá no conforto, naquele conforto momentâneo do convívio do seu pai, quem era José? Como você resumiria José? Vamos lá. Quando eu estava fazendo a live, eu fiz essa pergunta. E a Adri, na hora ela respondeu: pastora, um filhinho do papai. Mimadinho. Isso aí. Enquanto José vivia no conforto do pai, a vida de José se resumia a ser o filhinho do papai e um irmão fofoqueiro, nada mais. Nada mais. Agora, quando Deus entra em ação e tira José do conforto momentâneo, para que ele comece a sentir o processo, para que ele comece a experimentar o processo. Sabe o que é lindo? É que imediatamente, você sabe o que acontece? Gente, isso é incrível. A Bíblia diz que José foi vendido pelos seus irmãos para os midianitas. E aí, José caiu na casa de Potifar. O que acontece na casa de Potifar? A Bíblia diz que Potifar reconhecia Deus na vida de José. Reconhecia que Deus era com José. E por conta disso, o que Potifar fez? Entregou toda a sua casa, os seus negócios, sobre a confiança, sobre a administração de José. Ou seja, só no desconforto. Só no desconforto. José começou a ser ensinado por Deus a ser um administrador. Caso contrário, José jamais seria. Foi no desconforto que José começou a ser ensinado por Deus a ser exatamente aquilo que Deus tinha projetado para ele. E aí não para por aí. A Bíblia diz que ele vai para a cadeia. Chega lá na cadeia, qual é a função de José? A Bíblia diz que o carcereiro também reconheceu que Deus era com ele. E faz o quê? Entrega o cuidado da cadeia dos presos para quem, gente? Para José. No desconforto, só no desconforto, José estava sendo ensinado a ser exatamente aquilo que Deus tinha projetado.
E que bom que José não reclamou. Porque José podia falar: puxa Deus, tanta coisa já está acontecendo comigo. E agora ainda tem que ter tanta responsabilidade sobre as minhas costas. Lá com meu pai eu até tinha uma responsabilidade, mas nem se compara. Olha, com tanta coisa que eu tenho que fazer, tanta coisa que eu tenho que cuidar, tanta coisa que eu tenho que me preocupar. Quantos de nós fazemos isso nesse processo sem perceber? Às vezes não, Deus está te inserindo em algo tão tremendo na tua vida, te ensinando, porque é através daquele desafio que você não está olhando, mas é através daquele desafio que você vai se tornar apta a desfrutar de coisas extraordinárias. E quantas mulheres, ao invés de dar graça por aquele desafio, reclama, murmura. Para de reclamar. Para de murmurar. Porque eu quero dizer em espírito que os desafios que você possa estar passando hoje não são para a sua destruição. Agradeça. Porque é através desse desafio que você vai se tornar apta a alcançar o inimaginável que só o Senhor preparou para você. Você está entendendo? Foi no desconforto que nasceu um administrador. Porque enquanto José estava num conforto, nada tinha nascido. Foi no desconforto que o administrador começou a nascer. E ainda bem que ele não reclamou. Sem esse desconforto, ele jamais aprenderia a ser um administrador. Jamais se tornaria um governador. É no desconforto, é no desafio que você está aprendendo a ser o que Deus projetou. Porque aos olhos de Deus, você é alguém relevante. Por isso o processo. Então para de reclamar. Para de reclamar. Apenas se submeta, através desse desafio, a aprender aquilo que você precisa aprender. Para que você receba coisas maiores e melhores da parte de Deus. Sabe, eu tenho um convite para você hoje. Não meu, mas de Deus. Esse é o tempo de nós mulheres pararmos de se apegar a um conforto da nossa alma. Sabe, às vezes as mulheres estão tão apegadas ao conforto da sua alma, que não permitem que Deus mexa. E o pior, que estão preservando algo que na verdade não deveria ser preservado, deveria ser permitido que Deus mexa. Para de se apegar a um conforto momentâneo. Para de ficar apegada a isso. Se desprenda. Se desprenda. Porque é no desconforto que você desfrutará coisas maiores e melhores. Coisas maiores e melhores. Em nome de Jesus. Não é um desconforto para destruição, mas é para planos maiores, planos melhores. Planos de paz, de muita paz, e não de mal. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Deixa Deus fazer. Qual processo você está? Bom, de transformação todas nós. Mas fora esse, tem mais algum? Deixa Deus te revelar. Você é relevante. Se você está ouvindo essa palavra é porque você é relevante aos olhos de Deus. Há coisas maiores e melhores para você. Permita o processo. Permita manifestar uma fé que não tem mais a ver com você,
mas que vai ter tudo a ver com Ele. Permita confiar no tempo de Deus, sabendo que fiel é o Deus que te prometeu, fiel é o Deus para cumprir. Porque pode tudo passar, mas a palavra jamais passará. O que sai da boca dele não passará sem antes ser cumprido. Permita renunciar ao que for necessário hoje, para que o teu futuro seja de preservação. Permita se render à direção que Ele está te pedindo hoje. E permita, até o seu último respirar, revelar Ele e só Ele. Porque é assim que você vai narrar para gerações vindouras quem Ele é. E o teu futuro será inimaginável. E todos verão que foi a mão do Senhor quem fez. Você está pronta para isso? Aleluia. Eu quero chamar o louvor e nós vamos orar. Aleluia. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, gente, por esses homens também, tá? Que toda segunda-feira eles vêm aqui e ficam esperando. Olha que coisa linda. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aqui no louvor, aí na projeção, na mesa de som. Que coisa linda. Glória a Deus. Amém. Aleluia. 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 Processos fazem parte da minha caminhada com Deus até Jesus voltar. Processo é aquilo que vai me forjar no que for necessário para que eu me torne apta para alcançar aquilo que Ele projetou. E o que Deus projetou para nós são planos de paz e não de mal. Em nome de Jesus, levanta. Permita ser a geração relevante aos olhos de Deus. Permita ser a geração que vai testemunhar a bondade de Deus. Permita ser a geração que vai testemunhar a fidelidade de Deus. Permita ser a geração a mostrar o caráter de Deus. Permita, porque vai valer a pena. Permita amá-lo acima de você mesma. Encoraja essas hoje. Levanta essas mulheres hoje. E que nós possamos declarar com os nossos lábios, assim como José declarou. Eu queria que você fizesse isso aí na sua casa. Oh, Ramalai, Karalachura, Lamarai. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Desejado, amado. Desejado, amado, nós queremos mover os céus. Nós queremos mover o teu coração. Porque é para isso que nós existimos. Porque caso contrário, a nossa vida perderia todo o valor, todo o sentido. Para mover o teu coração, eu existo. Para mover o teu coração, eu vivo. Pai Santo, por isso nesta noite,
Nós queremos mover o céu. Porque há uma geração lá fora esperando que os céus se movimentem, para que vejam que só o Senhor é Deus. Encontre-nos. 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 Não só esta noite, mas todos os dias da nossa vida, decidindo. Como José decidiu. E nós queremos levantar os nossos lábios esta noite, as nossas mãos esta noite, e declarar: enquanto eu viver, Jesus, enquanto eu viver, Jesus, enquanto eu viver, até o meu último respirar, eu decido te revelar. Eu decido te revelar. Eu decido te revelar. Eu não abro mão do teu nome ser glorificado, do teu nome ser exaltado, porque eu entendo, porque eu compreendo que não tem a ver comigo, mas tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele.